amores, tudo bem com vocês? Tudo bem? A tia veio outra vez contar mais uma história, né? Está dando sequência à minissérie Os Profetas de Deus. Lembra qual foi o que a tia falou? A tia já falou de Samuel, que era um menino que ouviu a voz de Deus. A tia Kátia falou, quem mais? Natan, né? Que ele contava as coisas, falava para o rei, através das histórias dele, né? Que ele contava, e ele dava as mensagens do Senhor. Hoje a tia vai falar do profeta Isaías. A tia vai até ler uma coisinha aqui que a tia anotou aqui no finalzinho, ó. Isaías foi um profeta muito usado por Deus. Ele viveu 700 anos antes de Jesus nascer, sabia? E Deus falou para ele muitas coisas da vida de Jesus. Antes de Jesus nascer, ele já falou as coisas para o profeta Isaías. Falou sobre o nascimento de Jesus. Falou como, né, algumas coisas da vida dele. Falou sobre o sofrimento dele, né? Falou do nascimento, falou do sofrimento. Falou sobre os milagres que Jesus ia fazer. Também falou para Isaías, Deus também falou para Isaías sobre o céu, né? Isaías viveu para servir o Senhor, ele era fiel. Pois vamos lá, a tia vai falar dele, que era um profeta corajoso. Exatamente. Isaías exerceu o seu ministério por mais de 40 anos, durante um reinado de Uzias, Jotão, Acais, Ezequiel, tá em Isaías 1:1, tá bom? Ele viveu numa época muito agitada, o profeta Isaías, né? Estava muito agitado, tudo por causa da Assíria, porque ela queria dominar outros países, né? Então ficava tudo aquilo. Isaías foi escolhido por Deus como profeta, para ser profeta dos reis, para ele levar as mensagens do Senhor para os reis e também para chamar todo o povo para o arrependimento, né? Ele também anunciou o nascimento de Jesus, como a tia já falou no comecinho aqui, né? Pois é, o rei Jotão amava a Deus e ele fazia tudo para agradar o Senhor. Mas quando foi o reinado do seu filho Acais, filho de Jotão, Acais não era como o pai dele. Acais não dava ouvidos ao Senhor. Acais não queria saber das coisas de Deus, de ouvir a mensagem de Deus. 2 Reis 16, do 1 ao 4. Mas imagine aí, Isaías tinha que pregar para esse rei. Tinha que repreender ele pelas coisas erradas que ele fazia. Poxa vida, tia, que corajoso era esse profeta Isaías, né? É assim, muita coragem. Já pensou você ir dizer para o rei que ele está errado, que ele tinha que fazer outras coisas de outro jeito? O rei podia prender ele, matar. Era o rei. Mas acontece que Isaías tinha coragem. Ele era um profeta corajoso, porque ele servia a Deus. Ele não tinha medo. Se Deus escolheu ele, ele cumpriu tudo que o Senhor mandou ele fazer. Com coragem, né? Porque ele confiava no Senhor. O profeta disse ao rei, né, que era o rei Acais, que ele não tivesse medo, porque ele tinha que enfrentar 2 inimigos. Só que ele disse assim, né, não tenha medo, porque Deus vai te livrar, né, dos teus inimigos. Mas ele não deu ouvidos. Ai, eu tenho um exército, meu exército vai lutar por mim, né? Ele confiou só nos exércitos dele, né? Fazer o quê? Deus disse que ele confiasse, né? Porque senão ele ia perder a batalha e ia ser destruído. Mas o rei, né? Confiou nos exércitos e fez aliança para a guerra e fez aliança, né? Com outros homens. Mas será que Acais ganhou essa guerra? Será? Ele não confiou em Deus. Não acreditou nas palavras que o profeta Isaías disse. Se ele não acreditou, né? Claro que ele perdeu. Pois é, ele perdeu. Os assírios com quem ele fez a aliança não ajudaram em nada. Deixaram ele na mão. Então, ó, ele perdeu. Deus queria que eles confiassem nele, né? Deus queria que todos tivessem confiança nele. Você
Você confia em Deus? Confia em todas as coisas que você vai fazer? Confia em Deus para tudo que você vai fazer, você confia? A gente tem que confiar. Pois é. O profeta Isaías também pregou para o filho do rei Acais, que ele se chamava Ezequias, segundo Reis 18, 1-6, viu? Era filho do rei Acais, porque ia passando, né, de pai para filho, o reinado lá. Já o rei Ezequias, ele era diferente do seu pai. Ele fazia as coisas que agradavam a Deus. Ele amava o Senhor, ele respeitava, ele atendia, ele obedecia ao Senhor. O rei Ezequias sempre confiou no Senhor, sempre deu ouvidos à palavra de Deus que chegava através do profeta Isaías. Está lá em Isaías 37, 14 e 35, ok? O rei Ezequias mandou quebrar todas as imagens que o povo adorava, que fazia suas orações e tudo. Ele mandou quebrar tudo, porque era para adorar e servir somente a Deus. Porque estava errado adorar. É errado adorar outras imagens, né? A gente só tem que adorar o Senhor. Pois é, ele fez isso. Houve naquele tempo um rei na Síria que quis invadir as terras de Ezequias, do rei Ezequias. O rei da Síria dizia assim para ele: nem adianta tu confiar no teu Deus, porque ele não vai estar na guerra, ele não vai estar lá na batalha, então não adianta tu confiar nele não. O rei Ezequias ouviu isso e foi logo perguntar para o profeta Isaías, né? E o profeta disse as coisas que Deus dizia para ele, né? Porque ele sabia que o profeta sempre falava com Deus, Deus falava com ele através do profeta, então ele confiava. Então ele disse que confiasse em Deus, porque Deus livraria ele, né? Mas o rei da Síria era tão chato, pois ele mandou uma carta com ameaças para o rei Ezequias. Ah, que coisa chata, né? Pois ele ficava ameaçando para o rei Ezequias ficar com medo, para ver se ele perdia a fé em Deus. Então o rei Ezequias foi logo ao templo orar. A gente faz isso, né? Quando a gente está com problema, a gente está aperreado, está triste, né? Está com medo, a gente ora a Deus, né? Para ele ajudar a gente, né? Para ele dar uma direção. Pois é, rei Ezequias também. E Deus ouviu a oração do rei Ezequias e mandou o profeta Isaías para falar com ele. E disse assim, que o rei não ficasse triste nem preocupado, porque o Senhor ia colocar para correr o rei da Síria. Não se preocupe, Ezequias, que eu vou cuidar de tudo, né? Pois é. Depois disso, Deus mandou um anjo no meio do exército do inimigo, lá do outro rei chato, né? Ele mandou um anjo. Imagina um anjo chegando no meio da guerra, da batalha lá. Pois o anjo derrotou vários homens daquele exército. E o rei da Síria, quando viu tudo aquilo, ficou com medo, ó. Correu, fugiu e voltou para a cidade dele. Pois é. Viram aí a diferença entre o rei Acais e o seu filho Ezequias? O rei Acais não confiava em Deus, não dava ouvidos à palavra do Senhor. Ele foi derrotado, né? Ele não... Mas o Ezequias, ele ouvia Deus, ele confiava em Deus, ele ouvia as palavras que o profeta trazia, que eram dadas pelo Senhor. Ele obedecia, né? Ele tinha um temor, tinha um coração bom. Pois Ezequias confiou e foi salvo, e o seu povo também. Olha que maravilha. Então, vamos confiar no Senhor, entregar nossos problemas, nossas aflições para o Senhor. Vamos orar, vamos agradecer, porque o Senhor nos dá aquilo que a gente pode carregar. Às vezes a gente acha, eu não posso, tia, eu não aguento isso, mamãe, papai. Pode. O Senhor está nos cuidando e Ele não nos desampara nunca. Confia que tudo vai dar certo, tá bom? Depois a tia vem com mais um profeta para você nessa minissérie, Os Profetas de Deus. Espero que vocês tenham gostado. Não guarda só no coração e na cabeça. Semeia a palavra do Senhor, tá bom, meus amores?
Beijo pra vocês.